Iniciando mais um canal aberto, hoje nós temos como tema Patrimônio Histórico do município de Novo Hamburgo. E para levar esse esclarecimento para a comunidade aqui da cidade, nós temos 4 debatedores, o professor Paulo Daniel, a arquiteta da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Andréia Schitz, o David, que vai falar também da Hamburgerberg, e o nosso curador da Fundação Schaeffel, o nosso amigo Ângelo Heinheimer. Sejam todos bem-vindos e bem-vinda. Então, iniciamos o programa agora a partir de um debate, de um levantamento sobre a situação do patrimônio histórico. A Andréia, que é membro da comissão de patrimônio histórico, né, vinculada ao plano diretor, e também agora a novidade da criação do Conselho de Patrimônio Histórico. Né? Como é que está esse processo, Andréia? Exatamente. Seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite. É com alegria que a gente informa que hoje nós temos um Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, onde ele é formado por vários segmentos da sociedade civil e do poder público, onde já foram escolhidas as pessoas e as entidades que farão parte desse conselho. E uma notícia boa é que com a formação do conselho, além do debate ser mais ampliado com a sociedade, nós também teremos um fundo municipal para o patrimônio histórico específico, que depois poderá ser utilizado em favor das nossas obras que precisarão de restauração. A dotação orçamentária desse fundo, ele vem, quais são as fontes que se capta o... Ele vai ter uma conta específica e vai ser a partir de questões de demolições que não foram permitidas. Multas, proveniência de multas em relação ao delito contra o patrimônio histórico municipal. Projetos como o Monumenta, por exemplo, que é um projeto do governo federal, que eu não sei se ele está em curso ainda, se ele está, ou se foi cortada essa verba também, porque a gente teve anúncios de cortes de verbas de vários projetos, né, a nível federal. Mas esse aporte também vem para esse fundo? Que eu saiba no momento... O PAC das cidades históricas, por exemplo? Provavelmente nós vamos ter alguma maneira de captar recursos também, Perfeito. Tendo o Conselho Municipal. E esse Municipal. fundo, esse conselho ele é consultivo, já que ele gera um fundo deliberativo. Sim. Né? Ele é paritário, Andréia? Sim, ele é paritário, ele é composto... Quantas entidades e quantos entes internos e externos? Como é que funciona? São 6 de cada instância. 6 da sociedade civil e 6 do poder público. 6 do poder público. Quais são as entidades da sociedade civil? Tu sabe mais ou menos assim? Então o Ângelo pode ajudar também, o Paulo? Não, eu estou por fora. Né? É que esse conselho ainda ele está sendo nomeado, né? Ele ainda já foi feita a seleção, mas ainda não foi feita a publicação. Tá, mas as entidades, a Defender... Não, o IAB, hoje, o IAB, o Instituto de Arquitetos do Brasil, é a única entidade nomeada. Vamos ter a entidade acadêmica, a entidade comunitária, né, que tem vínculos com as políticas, com a ação de patrimônio histórico e cultural. Mas não existe um espaço nesse conselho para as ONGs, que seria o caso de Defender? Não, existe enquanto entidades que possam participar. Tu tem outras vagas que não são direcionadas, né, para entidades. Perfeito. Se enquadra nas entidades comunitárias. Comunitárias, né? exato. Que tem alguma associação com patrimônio histórico na sua razão social, enfim. Né? Sim. Ângelo Heinheimer, tu disse, esse conselho, casualmente esse tu não está acompanhando, mas tu acompanha a vida, a história do município? Não, com certeza. Desde sempre. A Fundação né? Schaeffel desde sempre. Exatamente. Ela trabalha pela preservação e nós tivemos, acho que um papel muito importante foi justamente no tombamento federal e no estadual também, através do inventário. Né? Perfeito. Então, não que sejamos agora fora do páreo e tal, mas também eu acho muito interessante que outras instituições, enfim, também participem e ocupem esse espaço também. Né?
na preservação do patrimônio. Né? Então é muito Porque, importante. geralmente, quando a gente fala em patrimônio, se pensa muito assim em prédio, né? Sim. Se pensa mas o conceito muito de maior. patrimônio ele é muito amplo. Tem a questão do patrimônio imaterial, que aqui nós temos dois registros de bens imateriais, que seria o canto coral, né? Que existem registros, de acordo com a pesquisa feita lá na Fundação Sheffield, né? Que a Fundação Sheffield foi uma grande parceira nessa pesquisa, que o canto coral tem registro aqui no município desde 1832, que era os Familienchor, que eram os coros familiares. E o coro Júlio Kunz Kunz é um dos mais antigos do Brasil, em funcionamento. Até acho que é o mais antigo ainda, Eu acho que sempre funcionamento, esteve em atividade. eu acho que é o mais antigo. O mais antigo do Brasil. Mas o registro, assim, de se ter registro histórico de um coro de corais aqui em Novo Hamburgo em 1832, considerando que os imigrantes chegaram aqui em 1824, então praticamente assim, a colonização germânica iniciou em 1824 e ali logo depois já estava o canto coral presente. 8 anos depois, né? 8 anos depois. Intervalo. Então isso já veio na mala, veio na bagagem, né? E é uma coisa importante. Não, né? é importante. Em Novo Hamburgo tem uma tradição do movimento de canto coral que inicia com esses coros familiares e depois vai para a igreja e depois no final da década de 70, 80, tu tem esse movimento de canto coral, digamos assim, civil, né? A gente fez uma roda de memória algumas semanas atrás com o seu Júlio Weber, com a Conceição, pessoas muito envolvidas, foi emocionante, né? Eu tive o prazer de mediar essa conversa. Foi um momento riquíssimo, né, para a gente resgatar essa história do canto coral que é, né, registrado então como patrimônio imaterial da cidade. Perfeito, perfeito. E eu diria assim que o patrimônio imaterial de Novo Hamburgo, ele carece agora de um olhar bem peculiar para que a gente consiga trazer outros saberes e fazeres da nossa comunidade, que são bem importantes, né? E que a gente tem que estar registrado isso para ficar para as pessoas que ainda hão de vir. Eu acho que esse olhar assim é alguma coisa que a gente vai ter que dar uma maior importância à própria Secretaria de Cultura em fazer essa pesquisa, porque ela é bem ampla e ela é fundamental dentro da nossa A questão do formação carnaval, de por sociedade. exemplo. A questão do carnaval, né? A culinária, Sim. os bordados, enfim, uma série de Então, o BON está fazendo um trabalho belíssimo. A gente esteve lá, acho que faz uns 2 meses, né, André? Sim. No Fórum de Cultura do Patrimônio. E eles estão fazendo o registro do pão de laranja. A receita, as receitas, né, os fazeres do pão de laranja. O patrimônio material tem muito disso, né? Isso aonde? Em Dois Irmãos? Em Campo Bom. Ah, em Campo Bom. E o patrimônio material tem muito disso, que não é, como diz, é aquilo que não é palpável, mas é aquilo que está registrado na história das pessoas, nos fazeres. A própria nos tradição saberes. oral, né? A tradição oral é muito importante, né? Perfeito. E aqui em Novo Hamburgo a gente tem que fazer uma pesquisa bem profunda sobre isso, porque, por exemplo, lugares tradicionais da cidade, como a Sociedade Cruzeiro, a Sociedade Cruzeiro tem muito pouca coisa registrada documentalmente. A história da Sociedade Cruzeiro está ainda na cabeça dos seus anciãos, né? Está na cabeça dos seus formadores. Então há de se fazer um trabalho mais profundo para resgatar tudo isso e para constituir, né, isso enquanto patrimônio da cidade. E até uma questão de conscientização, né? Até porque quando chega esse período agora, daqui a pouco vai chegar, né, começa ali o início do ano, quando começa a falar de verba para o carnaval, começa aquele discurso todo que, eu sou contra o carnaval, porque deve se investir na saúde, na educação. As pessoas têm que entender que essa questão cultural também é muito importante, né? Precisa de investimento público, assim como as outras áreas, né? E em todas as frentes de luta do movimento cultural, o pessoal do carnaval sempre se faz presente para lutar por outras tradições também, né? Até por questão, por exemplo, do movimento tradicionalista, do próprio movimento canto coral. O carnaval faz parte do Conselho Municipal de Políticas Culturais, está ali batalhando pela cultura do município como um todo. E quando chega na hora do carnaval propriamente dito, sempre tem vozes que se levantam contra e denotam até, eu não diria um certo racismo, mas um certo desconhecimento desse aspecto que tu colocou aí da importância da questão antropológica, né, dessa formação. A Sociedade Cruzeiro vai fazer 95 anos esse ano. Ela é mais antiga que Novo Hamburgo enquanto município.
Quando Novo Hamburgo se formou o município, já havia uma sociedade organizada pelos negros em Novo Hamburgo. Sim. Que fizeram por conta de uma necessidade de se reunir, que eram privados dos bancos. Dos brancos, desculpa. Exatamente. O 5 de abril de 1936 tem lá um registro de uma comitiva de senhores negros, né, senhores de cor, como se dizia à época, que foram até a redação do 5 de abril clamar por uma alternativa que os cinemas dessem para eles assistirem os filmes, porque ou a entrada estava vedada, ou teria que ser em horários específicos. Eles pediam, não, dá um jeito aí, cobra um ingresso particular, diferenciado, ou nos coloca em outras cadeiras, mas nós queremos acesso também à cultura. Loucura. Isso em 1936. Agora, foi ontem. Ontem. Foi ontem, né? David, aí falando dessas tradições, tu é sempre porta-voz de uma tradição muito bonita aqui de Novo Hamburgo, que é uma festa que ela, além de fazer parte do calendário oficial do município, ela é uma festa que evoca as raízes da nossa colonização aqui. Afinal, todos nós aqui, em maior ou menor grau, a gente tem sangue germânico, né? E a Hamburgerberg, nesse sentido, é uma festa da confirmação dessa, né, da exaltação dessa colonização, dessa cidade, que é uma cidade tão progressista, né, que é Novo Hamburgo. Porta-voz desde o ano passado, quando tivemos a grata oportunidade, através da Sociedade de Amigos da Fundação Schaeffel e a própria Fundação, de reeditar a festa que não ocorria desde 2010, né? Então, ano passado conseguimos realizá-la com amplo sucesso, né? Aceitação do público, enfim, da organização, todo mundo muito satisfeito. E então, este ano, vamos para a 20ª edição, dia 21 e 22 de outubro. E trazendo um pouco do patrimônio imaterial, das rodas de memória, até que o Paulo comentaste, temos a criação de um personagem chamado Velho Burgo, que a festa vai fazer justamente pela tradição oral da contação de histórias, né, da importância, isso representado através de um personagem que vai ser apresentado ao público nessa edição da festa. Então a ideia é capacitar, ter uma técnica de contação de histórias que possa ser repassada para a comunidade, tanto para escolar, professores, enfim, como também para empreendedores do bairro, a fim de poder repassar parte da história, ter uma técnica adequada para contar para clientes, para eventuais turistas que visitam o bairro, né? Legal. E vai sair também, vai passar a ser uma coluna do nosso informativo mensal da Associação de Bairro. Da Associação do Bairro Hamburgo Velho. Exatamente. Opa. A Associação de Moradores e Empreendedores, ela vai passar a ter, nós vamos agora para a 3ª edição do informativo, e ela vai passar a ter uma coluna fixa chamada Velho Burgo. Qual que é a ideia? Que as pessoas que mantêm a memória viva do bairro, da cidade, utilizem aquele espaço para encarnar o Velho Burgo e contar uma história. Que beleza, que beleza. Por falar assim, nessa ideia do jornal, da informação, Ângelo, um jornal que marcou a época pela densidade cultural do conteúdo que ele apresentava, que era uma coisa que contava a cultura de uma maneira tão rica, com profissionais tão dedicados, com texto, é uma peça que as gerações mais novas, assim, principalmente os que querem ser historiadores, né? Eu sempre lembro de uma frase do grande historiador Eric Hobsbawm, que ele diz o seguinte, que a função do historiador é lembrar o que os outros esquecem. E aí a gente tem um jornal da década de 80 aqui em Novo Hamburgo, que é o Hamburgerberg, que é um jornal assim que se a gente hoje fizesse uma nova edição daquele jornal, naquele formato daquela época, já seria um grande arcabouço de informação, de conteúdo histórico, né? E depois que ele foi editado na década de 80, que ele foi distribuído, enfim... Teve uma vida breve, né? Uma vida breve, mas ele foi uma peça muito importante na história, na nossa história do município. Nunca, depois desse período, nunca se pensou em se trabalhar, até porque o número de patrocinadores que tinha esse jornal, o número de apoiadores era uma coisa também fantástica, né? Eram outros tempos na cidade, também, eram né? outros tempos. Também. Né? Realmente, é lastimável, acho que ele só teve 6 edições, né? E foi um trabalho que o Schaeffel e a Angela Sperber iniciaram, né? E realmente eu me socorro
no jornal, Nos muitas socorre. vezes nos socorremos. Então, realmente, e muitas pessoas que pesquisam na cidade também fizeram parte desse trabalho. A Diva Walser Sim. tem textos no Hamburger Berg. O Arno Kaiser, pelas questões relativas ao Meio ambiente. ao meio ambiente. A Doroteia Ziegler, também professora de História. A própria professora Liene, se não me engano, também tem. Sim. Então, realmente, mas quem sabe um dia não voltamos agora, que se tem um trabalho também que está nascendo muito forte pela Secretaria de Cultura. Daqui a pouco reeditamos um Hamburger Berg, quem sabe. Até uma dica, os próximos rodas de memória que a Secult for organizar, o Hamburger Berg é uma fonte para subsidiar até o debate. A Associação, né, de Moradores Inclusive, também. exatamente. Até o próprio, essa questão do canto coral, tu como mediadora, não sei se tu chegou a pegar o... Não. Porque eu peguei mais pontualmente o que as pessoas estavam contando. Assim, Sim. O problema é assim, que o assunto é vastíssimo. Não, com certeza. Tem que fazer um recorte Mas ali foi feito de uma maneira condensada, de uma maneira prática, através da professora Doroteia Ziegler. A Doroteia trabalhou, eu acho que especificamente no jornal dos 100 anos da Fundação Evangélica, que foi em 1986, né? Mas realmente é um excelente material feito. Foi um trabalho muito sério que foi desenvolvido e que hoje serve a nós todos, né? E quem sabe um dia possa se voltar a ter um trabalho, talvez não com esse nome, mas com essa linha, né, de pensamento. Sim. Porque, na realidade, a gente está dedicando esse primeiro bloco, André, arquiteta Andréia Schitz, a gente está dedicando o primeiro bloco mais à questão imaterial, do patrimônio imaterial, porque no segundo bloco a gente vai esmiuçar bem a questão dos prédios históricos de Novo Hamburgo, né? Eu só quero pedir para o Alex e para a Bruna ali como é que está o nosso tempo. Através das plaquinhas aqui, a gente tem no estúdio umas plaquinhas que eles mostram os minutos que faltam para cortar para os apoiadores culturais, nossos apoiadores culturais. Além dessas questões, por exemplo, do canto coral que foi falado, a questão do carnaval, né? Quais são os outros bens históricos e materiais que nós temos aqui em Novo Hamburgo, assim, que se lembra? Né? Porque aqui, por exemplo, o conceito, por exemplo, de quilombo urbano, né? Aqui, pelo menos no perímetro aqui da cidade, né? A gente não sabe muito da zona rural, mas aqui nós temos, por exemplo, existe algum registro aqui desse aspecto, assim, ou algum outro bem material que a gente poderia colocar no inventário? Da orquestra de sopro. Isso, está registrada. Antiga banda municipal Arlindo Ruggeri. Isso. A orquestra está registrada. E dentro dessa questão de quilombos urbanos, há ainda um trabalho muito sério a ser feito em Novo Hamburgo por conta disso, né? Por exemplo, o Ângelo, então, é mais autoridade nisso para falar do que eu. Hamburgo Velho, depois da linha do trem, depois do que hoje a Vitor Hugo Kunz ali para adiante, África. Está nos registros, está nas escrituras. O bairro África. O bairro África, do que depois, no processo de nacionalização, passaram para Guarani. Dentro disso, então, há esses resquícios. A gente tem a litografia, aquela de quem é que é, Ângelo? Aquela que aparece o Oscar Kahnstadt. Do Oscar Kahnstadt, que é de 1860, da década de 60 do século XIX, e que 50 e poucos, no meio de Hamburgo Velho, do núcleo de colonização alemã, lá no cantinho tem um cara com uma tanguinha e um fardo na cabeça. É um escravo. A gente tem registro de escravos do Johann Peter Schmidt na Fundação Schaeffer. Então, há de se fazer um trabalho muito mais profundo aqui em Novo Hamburgo sobre a presença negra. E mesmo sobre a presença lusa pré-1824, né, o Rincão dos Ilhéus, nós temos toda uma história pré-imigração que é sempre deixada de lado, porque o traço marcante da região é a imigração germânica, né? Mas mesmo assim, isso aqui não era um vazio demográfico. Eu fui, nos meus estudos da pós em Rio Grande do Sul, eu trabalhei no século XVIII, final do século XVIII, o Distrito Militar do Caí, que ia do Rio de Sinos até São Francisco de Paula. Eu achei 100 propriedades listadas que listam em torno de 500 escravos.
nesse percurso. Ali naquela região do Caí. Dessa região que passava aqui por trás da Encosta da Serra, que vai do Rio dos Sinos, ali de Capela de Santana do Rio dos Sinos, Sim. até o que hoje é a divisa com São Francisco de Paula. Ou seja, um vasto território que tem 100 propriedades listadas com em torno de 500 escravos listados, né? Fora o que veio depois em contrabando. Sim, porque a curiosidade é a seguinte, bairro Rincão dos Ilhéus, tá? Dos Ilhéus, aí tu já remete Açorianos. a questão dos Açores, né? Ilha de Açores. Não se tem muito mapeamento aqui, bem como a questão dos escravos, que alguns vieram das charqueadas de Pelotas. Sim. Que tinham mas eu não sei se confirma isso, é uma hipótese, é uma tese. A questão do curtimento do couro, porque lá eles trabalhavam com a... Sim, eles já tinham o manejo do couro. Exatamente. Né? Do couro. E a indústria em Novo Hamburgo, a indústria do couro, ela se abastece não com escravos, né, Paulo? Mas ela busca mão de obra em Pelotas, Canguçu, enfim, e grande parte mão de obra negra, né, que vem trabalhar no Curtume Ludwig, enfim, nesses curtumes. Os empreendedores, eles já tinham a expertise do trabalho em couro, que já vieram da Alemanha com isso, né? E aqui eles vão buscar quem é que tem esse know-how, quem é que tem isso? Os escravos. E era uma indústria muito pesada, era um manejo muito pesado. E depois trabalhavam química, mercúrio, é uma coisa, né? Exatamente. O tempo de vida útil de um escravo do couro, do curtume, é muito curto. É muito curto. Da charqueada era curto e do curtume é mais curto ainda. Ainda mais uma região fria como a nossa. Mas aí esse mapeamento, assim, o registro histórico mesmo, primeiro, dos portugueses, por exemplo, no Rincão dos Ilhéus, isso não se tem assim muito claro, né? Isso são hipóteses... Ou tem algum registro histórico, né, que vem ali? Registros ainda não pesquisados devidamente, né? Uma coisa é por aí. Existiu de fato, está comprovado, só que falta pesquisa. É isso. Falta alguma pesquisa acadêmica, aí mestrado, né? Por conta dessa hegemonização da pesquisa vinculada à imigração germânica, né? É isso, é uma germanofilia que coloca, isso não precisa, isso é feio, isso é ploa e isso é schwarz, deixa do canto. Muitas vezes sim, a gente vê com os historiadores, principalmente da década de 50, década de 60 aqui, tu deixa de lado isso, né? Porque não era legal falar que tinha ou faz pior, trata como algo assim... benevolente. Até pitoresco. Né? Então eu acho que precisa realmente de um estudo mais acurado, precisa mais pesquisa. Né? Esse registro deve ter, né? A questão das fontes, paróquias, né? Sim. O registro deve ter lá os nomes. O professor Paulo Moreira, da Unicinos, Paulo Stout Moreira, ele faz um estudo bem legal sobre a presença negra na região alemã. Ele faz trajetórias escravas aqui em São Leopoldo, em Ivoti, em Campo Bom e Dois Irmãos, um livro que ele publicou, acho agora uns 2 anos atrás. Muito legal, que faz, então, a presença, sim, que essas pessoas viviam, sim, junto aos alemães e que os alemães tinham, sim, escravos, conquistados lícita ou ilicitamente. Inclusive, para ter cativos, para ter escravos, o imigrante ele deveria ser naturalizado. Né? Então, muitos se naturalizavam especificamente para poder manter escravos, né? E concorrer a cargos públicos, enfim, né? Que é o caso do João Pedro Schmidt, né? Que foi o segundo alemão, imigrante alemão, a se naturalizar brasileiro. O primeiro foi o Daniel Hillebrand. Que era o médico da colônia, enfim, foi o diretor da colônia. Então, para ver a importância. Então, com essas duas funções garantidas, de concorrer a cargos públicos, enfim, e ter escravos. Né? Era especificamente para essas duas coisas, não tinha outra motivação. Né? O registro de escravos aqui no município, se tem alguma coisa? Sim, inclusive os registros de batismo, né, tanto da Igreja Católica quanto luterana. Né? Então, existem esses registros. E também, como o escravo era um bem, ele também era registrado
Me foge o nome, não era registro de imóveis, mas era uma coisa Inventariado. assemelhada, né? Então, eram pagos os impostos na compra e na venda de escravos também, né? Existia uma CISA para pagar os impostos decorrentes, né? Então, essa documentação existe tanto na Fundação Sheffield como no Museu Visconde de São Leopoldo. E a questão também. que me ocorreu agora, a questão das religiões de matriz africana, como é que funcionava? Como é que os negros exerciam o seu culto à divindade? Claro que tinha a questão do sincretismo com a Igreja Católica, mas... A gente tem porque assim, ó, tem um detalhe, existe um restaurante que fica em frente à Guarda Municipal. Tá? Aquele restaurante ali, eu era pequeno, eu estou com 51, vou fazer esse mês, né? E quando eu tinha uns 8 anos, faz quase 40 anos, né? Existia um templo chamado Templo Santa Bárbara, que era dedicado à religião da Umbanda e que o meu pai me levava lá, aqui na Bento Gonçalves, né? Até porque essa questão, por exemplo, da questão das religiões neopentecostais, aquela coisa toda, isso aí suprimiu um pouco os cultos, um pouco não, bastante os cultos de matriz africana. Eles foram relegados a segundo plano, foi uma espécie está sendo uma espécie de marginalização do culto africano. Existe algum registro desses cultos de matriz africana no século XIX e aqui na região? É interessante lembrar uma coisa, Fernando. O Brasil era um império católico, era um império confessional. Tá? Todo mundo que vinha da Alemanha, por exemplo, que era luterano, tu vai olhar o registro de chegada, ele não está lá luterano, ele está acatólico. Por quê? Porque tu não reconhece outra religião que não seja católica. Se brancos de olhos azuis, vindos da Alemanha para civilizar este continente, não tinha sua religião reconhecida, imagina, me calcule, então, né, alguém que veio acorrentado junto. Mas aí a gente entra, então, num outro patamar, que é a resistência escrava. Sim. A religião é um dos grandes pilares da resistência escrava. Tanto que em Novo Hamburgo a gente continua com traço. É uma cidade que tem várias terreiras, né, vários pontos de religiões de matriz africana hoje. Falando nisso, no Rodas de Memória, no próximo mês a gente vai fazer o Negras Memórias, que é um apanhado também dessa história do negro em Novo Hamburgo. Esse Rodas de Memória é legal porque ele tem uma flexibilidade de assuntos muito grande, né? A gente pode passar de canto coral para Negras Memórias, para LGBT, para o que vier. É mais ou menos o que está acontecendo aqui, né? Exatamente. A gente vem com foco, mas como o programa nunca tem pauta, né? A gente nunca faz pauta aqui. A gente sempre vai deixando fluir, vai perguntando, né? Porque as mesmas curiosidades que o senhor e a senhora têm em casa, a gente também tem, e é por isso que nós nos cercamos de especialistas que vão abordando esses temas, vão aprofundando esse debate aí, para levar a melhor informação para o senhor e para a senhora que estão aí prestigiando a Vale TV aqui de Novo Hamburgo. 1 minuto, nós voltamos com mais debates sobre patrimônio histórico.